Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Olá, caro seguidor! Bem-vindo a mais um podcast Origem. Nosso podcast de hoje, ele traz um tema diferente que muitas pessoas vinham pedindo e pouco eu falo no meu canal YouTube, que é sobre a primeira infância. Na verdade, nós vamos falar de funções executivas e primeira infância, mas não fuja daí se você for de ensino fundamental, por exemplo, porque a primeira infância pode ter um impacto gigantesco nos alunos que você está atendendo no momento. Você pode estar se perguntando várias coisas nesse momento, como, por exemplo, qual será a relevância desse tema para o meu trabalho? E até mesmo, o que seriam essas tais funções executivas? Bom, tudo isso nós vamos tratar hoje no podcast que traz uma convidada muito especial, que é a Adriana Abate. Vou apresentar para vocês, é um prazer estar aqui com ela. Eu espero que vocês gostem. Adriana, bem-vinda ao podcast. Espero que você goste do episódio, que as pessoas gostem, né, do assunto, que você é super especialista no tema, né, estudou bastante sobre. Daí eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal. Oi, Janaína, como vai? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando do seu programa e trazendo contribuições que fazem a gente refletir um pouco sobre o tema. Janaína, eu sou formada em pedagogia, aí fiz um mestrado em serviço social e depois 2 especializações em neuropsicopedagogia, na clínica e na institucional e educação especial inclusiva. E isso faz com que o meu interesse em funções executivas aumente bastante e uma costura que a gente vai fazer com outro tema que é bastante inquieto também, que é a questão da vulnerabilidade social. Muito obrigada, Janaína, pelo convite. Muito legal, Adriana. O mais legal que eu acho é essa combinação que você vai fazer dos temas da função executiva e da vulnerabilidade social, porque é um tema muito recorrente em vários países e no Brasil aparece muito presente. Como nós não sabemos, assim, algumas coisas de vez em quando, né, porque é uma coisa um pouco nova, a neurociência, funções executivas é um vocabulário um pouco mais refinado para quem não conhece as neurociências. Então eu vou pedir para você explicar um pouquinho o que seriam essas funções executivas, para ficar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, Janaína, o termo ele é novo mesmo, até porque a própria neurociência é uma ciência relativamente nova para nós. Ela começou a ficar mais presente no nosso cotidiano na década de 90, 1990, quando os Estados Unidos começaram com a aprofundar os estudos sobre neurociência e aproximar do nosso cotidiano. E a educação, ela se beneficiou imensamente disso. Então os estudos são muito amplos, eles são abrangentes e também ultra específicos. Mas uma parte desse estudo ajuda muito a ancorar a neurociência na sala de aula, que é quando a gente, dentre muitos outros, quando a gente estuda as funções executivas. E para entender funções executivas, a gente pode pensar num executivo. Quando a gente pensa no executivo, é quase que normal a gente imaginar aquela pessoa que monitora processo, que se planeja, que organiza, que cobra resultado, que converge os interesses do grupo de pessoas com quem ele trabalha, que dá conta de corrigir rotas e ações quando elas não estão boas. Feita essa linha de pensamento, agora a gente pensa na educação e nas funções executivas. Tem vários autores dedicados ao entendimento das funções executivas. De modo geral, é um conjunto de processos cognitivos que vão ajudar o indivíduo e as pessoas a compreenderem questões relacionadas ao seu controle, ao seu comportamento e à sua racionalidade. Então, de modo geral, a gente usa funções executivas para aprender coisas novas, para raciocinar, para se concentrar,
dentro do ambiente, principalmente, que é um ambiente onde as distrações são muito grandes, que para nós, na neurociência, a gente chama de distratores. Então, de qualquer forma, as funções executivas estão ligadas ao que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de ir mudando a chavinha entre diferentes áreas de conhecimento, que a gente chama de controle inibitório, que é quando a gente usa ações adequadas para aquele ambiente, a nossa memória, que ajuda a colocar em prática aquilo que a gente aprende, assim como resolver problemas, se planejar, se organizar. Então, quando a gente pensa no executivo e pensa nas funções executivas, a gente entende o quanto que a educação se beneficia quando a gente consegue entender a importância do trabalho intencional, planejado, de funções executivas. E isso se dá tanto do ponto de vista formal, como do ponto de vista da nossa capacidade de se organizar, de se planejar e de se relacionar de forma harmoniosa, agradável e adequada com o mundo. Bom, então as funções executivas, Adriana, elas são muito importantes para a aprendizagem. Só por isso que você falou, já dá para perceber que elas vão ser primordiais para que a gente tenha as crianças que aprendem de uma maneira mais fácil na escola. E tudo isso começaria quando, esse desenvolvimento dessas funções executivas? Então, Janaína, a ideia, a partir dessas pesquisas e desses estudos mais recentes, e eu tenho lido muita coisa da Universidade de Harvard que tem trazido, a partir de um centro de estudos de desenvolvimento infantil, uma relação muito íntima entre a vulnerabilidade social e o trabalho com as funções executivas na primeiríssima infância. Quando a gente fala em primeiríssima infância, a gente está falando de um trabalho que deve acontecer entre 0 e 3 anos. Bom, a parte boa é que enquanto existe vida, existe neuroplasticidade e existe a capacidade de fazer e desfazer conexões. Mas existem janelas de oportunidade. E essas janelas abertas do 0 aos 3 anos são justamente as janelas que nos permitem, nessa faixa etária, quando a gente tem grande capacidade de assimilação do ambiente externo, a gente também tem grande capacidade de recrutar e guardar informações que potencialmente vão ser úteis para nós. E a questão da vulnerabilidade social, que é uma parte importante do estudo também, qual que é a ideia, Janaína? É que a gente possa reverter a vulnerabilidade social a partir desse trabalho nos primeiros anos de vida. E o que é a vulnerabilidade social? É a condição socioeconômica de pessoas, de grupos financeiros que estão ligados à precariedade de moradia, falta de acesso à educação de qualidade, pouco acesso a oportunidades de desenvolvimento enquanto cidadãos de uma determinada sociedade, ou seja, são pessoas que, pela condição em que elas nasceram, vivem numa condição de exclusão social, de exclusão de uma parcela da população. E isso acontece por razões históricas, por questões de gênero, de orientação sexual, de raça, de cor, enfim, as situações de desequilíbrio são muito grandes que impedem o acesso dessas pessoas ao seu pleno potencial de desenvolvimento. E aí o que acontece? Esse estudo ele aponta que é possível reverter essa condição de vulnerabilidade e de pobreza se a gente for capaz de inserir um trabalho estruturado e intencional das funções executivas, que é o que a gente estava tratando antes, nessa primeiríssima infância. De modo geral, Janaína, são medidas que são simples, porque como a gente usa termos que às vezes são desconhecidos, eles sugerem que a gente tem que fazer alguma coisa assim que é muito fora do padrão ou que exige estudo. Mas às vezes são medidas simples para a implementação de ações que são baseadas num trabalho estruturado com essas funções executivas, que podem ser o diferencial para uma vida adulta com maior ou menor sucesso pessoal e profissional. Olha que bacana a gente pensar que um trabalho que é feito na primeiríssima infância poder ser o diferencial para uma pessoa ter ou não sucesso na vida. Isso enche a gente de esperança,
porque é um elemento transformador da sociedade. Nesse momento, com as crianças de 0 a 3 anos, normalmente elas vão estar em creches e até anterior mesmo às escolas de educação infantil. O que pode ter acontecido até então? Porque esse é um pensamento que já vem mudando e vem mudando há algum tempo, quando se entendeu o papel dessa primeira infância para o desenvolvimento das crianças. Às vezes, as famílias ou a própria sociedade faz uma leitura que é pequeno, não precisa ir para a escola. Dá trabalho, a logística é difícil, ou tem custo. Então, a gente acaba impedindo que essas crianças se beneficiem desse trabalho sistemático e estruturado. Essas funções executivas, elas podem e devem ser desenvolvidas ao longo de toda a vida, mas tem essa janela de oportunidade para a gente trabalhar. Nossa, Adriana, muito legal isso que você falou agora, e me lembrou uma questão que nós estamos vivendo por causa do isolamento, essa questão toda de pandemia, que é o problema das escolas de ensino infantil, que nós sabemos que tem muitas no Brasil, escolas de ensino infantil, que com essa crise os pais deixaram de ter o vínculo com a escola. Então, meu filho é pequeno mesmo, então eu não vou mais pagar a escola porque ele está em casa, ele pode ficar em casa sem um estímulo, né? Sem essa questão pedagógica, né? Porque essas funções executivas, elas podem ser estimuladas de um jeito diferente pelo professor do que é feito na família. Então, muitas escolas acabaram assim... Na verdade, elas estão passando por uma situação difícil, inclusive muitas provavelmente vão falir. Infelizmente, por causa da falta de conscientização, não somente da população em geral, mas eu acho que do país, no que diz respeito a uma base educacional. Porque quando a gente fala de educação, geralmente é Enem, vestibular, faculdade. Nós não nos voltamos para a importância que tem esses períodos anteriores, que são a primeira infância, a alfabetização, como base para aquela criança que vai chegar no vestibular com maior bagagem. Então, eu achei interessante você colocar das funções executivas, porque seria interessante também os pais pensarem melhor sobre essa relação com a escola, mesmo estando em casa, porque as escolas elas podem fornecer um tipo de ajuda diferenciada que possa estimular essa criança e ela não ficar com alguns prejuízos mais para frente. Qual a sua opinião em relação a isso? Janaína, a sua pergunta é fundamental, ela é importantíssima. Quando a gente pensa nas funções executivas na primeiríssima infância e que lugar privilegiado que elas ocupam, pensando no desenvolvimento desse ser humano para a vida inteira, fica claro que essa não é a melhor escolha a ser feita pensando no que a gente pode oferecer para os nossos filhos no futuro, para o futuro, porque na verdade a gente oferece neste momento. Como o nosso momento é delicado, a gente está vivendo um período de isolamento, é compreensível até pela redução do recurso financeiro das famílias, redução de salário, perda de emprego, medo de mandar seu filho para a escola, medo de não conseguir assumir financeiramente o ônus disso depois, ônus financeiro, porque do ponto de vista dos ganhos para o desenvolvimento da criança, isso é quase como a gente pensar numa poupança para a vida inteira. Então, como esse olhar sobre a primeira infância não tinha essa clareza, talvez a gente pudesse até entender há um tempo atrás. Hoje precisa ficar muito claro o papel e o lugar que a escola e as ações intencionais que as funções executivas ocupam na vida inteira desse indivíduo. Então, é importante rever esse padrão, é importante repensar e, na medida do possível, não abrir mão, de verdade, em hipótese alguma, do seu filho na escola, na educação infantil. Quer dizer, às vezes, antes do próprio marco da educação infantil, se a gente pensar na educação formal. Porque é na escola que acontece a socialização, que tem as trocas, que tem calor, que tem encanto, que tem mediação de conflitos, que tem a sua atitude empática para com os seus colegas. Então, é importante que, sendo possível, as crianças voltem sim, porque o lugar delas privilegiado é na escola ou junto às famílias, se as famílias tiverem essa clareza e puderem fazer esse trabalho com seus filhos. Porque, de modo geral, os profissionais, quando eles estão preparados para instituir medidas, estratégias pedagógicas dentro das fases do neurodesenvolvimento infantil,
considerando a realidade social em que essas crianças se encontram, ampliando esse diálogo entre família e entre escola, a gente pode garantir que você vai ter um desenvolvimento muito melhor do que crianças que são privadas desse estímulo no momento certo. Voltando na Universidade de Harvard, que é quem tem feito o estudo, e tem uma outra na Pensilvânia também, a gente sabe que a realidade brasileira é muito diferente da realidade das escolas americanas, mas pensar o papel chave central que os professores ocupam nas estruturas pedagógicas, na intencionalidade das estratégias pedagógicas, a gente sabe que isso pode representar um ganho de uma vida inteira para essas crianças. Agora, não adianta só a criança e o professor bem intencionado ou até bem preparado sem ter uma política pública de qualidade e que assimile esse raciocínio enquanto estratégia de política para a educação. Porque quando a gente pensa dessa forma, a gente proporciona oportunidades e orientação para a aprendizagem, considerando que aí nas funções executivas a gente vai trabalhar com atitudes, habilidades, conhecimento e competências que essas crianças vão desenvolver, vão ter oportunidade de exercitar, de vivenciar, garantindo esse colchão seguro para uma vida inteira. Então, é bastante provável que elas vão experimentar sensações de sucesso, de empoderamento, de realização, e isso vai garantir, enquanto política pública que pensa em todas as variáveis, uma sociedade melhor para o nosso futuro. E Adriana, por tudo isso que você está explicando para nós, né, a gente percebe que essa questão da primeira infância e da vulnerabilidade social também, né, porque você tem falado bastante sobre isso durante o podcast, elas são influências para o tipo de aprendizagem que a criança vai ter. E quando a gente fala em aprendizagem, educação, a gente pensa na escola, mas na verdade essa aprendizagem, nós temos que começar a perceber que ela vai para além desse muro de escola que nós temos. E como que funciona esse além do muro, trazendo mais para a prática o que você tem explicado? Janaína, o estímulo que a gente precisa fazer é para que as nossas crianças e os nossos jovens, eles tenham um bom rendimento para além dos muros da escola. Porque essa é uma aprendizagem, toda aprendizagem, ela é para a vida. Então, se a gente conseguir fazer um trabalho bem sucedido em funções executivas, e de novo, funções executivas é a nossa capacidade de responder de forma adequada ao ambiente externo, de inibir aquelas respostas que não são adequadas, de se planejar, de se organizar, isso são atributos, são competências para a vida, que é mais do que você ser capaz de trazer uma resposta adequada na hora da prova. Então, quando a gente pensa na cognição, que é esse aprendizado ligado à nossa capacidade de adequar as emoções, elas estão presentes no cotidiano, né? Então, são comportamentos como lembrar, esquecer, se planejar, dormir, acordar, e a adequação deles dependem do funcionamento do cérebro. E essas estratégias pedagógicas, elas precisam estar claras para que os educadores possam, conhecendo o nosso sistema nervoso, pensar quais as melhores estratégias que podem trazer essas mudanças de comportamento, novos comportamentos adequados, que é o que vai garantir essa esteira segura para a vida. E é então importante entender como o cérebro funciona para entender a importância disso. Origem, com Janaína Espolidório. Adriana, muito interessante essa questão que você colocou agora para além dos muros, mas como que a gente pode garantir com as funções executivas uma perspectiva de futuro, contando que a gente tem também a questão de carga genética e a integração da criança dentro de um ambiente, porque nós temos ali o ambiente da família, o ambiente da escola, vários ambientes que ela participa. Como que funciona essa perspectiva de futuro, essa garantia que a gente pode dar para ela? Então, Janaína, olha, tem vários estudos, esses estudos estão muito no comecinho ainda, mas que eles apontam para essa frente nova, que ela é muito inquieta, muito intrigante, mas que pode, pelo que tudo indica, apresentar esses fundamentos necessários para a gente pensar nas políticas públicas em educação,
Tem uma fundação que se chama Maria Cecília Souto Vidigal. Tem um comitê científico de núcleo pela infância, né? E eles estruturam toda uma linha de raciocínio sobre funções executivas nessa primeira infância, que pode ser esse indicador de uma vida mais próspera, ou uma vida em que as crianças vão reproduzir os mesmos padrões que elas conhecem, porque a gente tem essa tendência de reproduzir padrões. E se as crianças reproduzem os seus padrões, elas não saem desse ciclo, que é um ciclo que ele vai passando de geração para geração da pobreza e da vulnerabilidade. Então, o que o estudo diz é que a gente pode romper com esse ciclo. Olha que bacana. Então, tem alguma coisa muito, muito esperançosa para nós, muito animadora. A Universidade da Pensilvânia também diz que a condição que a pessoa ocupa pode influenciar os seus sistemas neurocognitivos, seus sistemas neuronais e a sua capacidade de aprender a partir do lugar onde ela vive e dessa estrutura que ela já conhece. O que o estudo diz? Que tem uma relação bem estreita entre as funções executivas e uma vida escolar bem-sucedida. Um recorte muito bacana, Janaína, que eles conseguem já dizer, porque como são muitas variáveis que compõem os dois vetores, né? Um que é função executiva, tem muita coisa em função executiva, muita coisa em vulnerabilidade social. Entender como esses dois podem se aproximar não é uma tarefa simples, mas já ficou muito claro que se os educadores forem hábeis e intencionais em trabalhar as funções executivas, de novo, capacidade de flexibilidade cognitiva, que é mudar de uma tarefa para outra, atenção, memória, raciocínio, planejamento, as crianças elas vão ter maior capacidade de foco. Quando elas têm maior capacidade de foco, elas têm maior capacidade de aprender os conteúdos. E isso faz com que elas sejam naturalmente bem-sucedidas. Uma criança que se distrai muito não tem tão bom resultado quanto uma criança capaz de manter o foco. E daí a gente já consegue, com pouco exercício de raciocínio, entender o quanto tem de benefício para a vida, né? Então, tem profissionais. E aí a gente pensa em política pública, pensa no neuropsicopedagogo, que é a minha formação, ou o neuropsicólogo, o educador de sala de aula, o coordenador da escola, que podem mediar esses processos para trazer práticas para o cotidiano das salas de aula para as crianças, e aí veja bem, que é o foco da pesquisa, né? Para essas crianças na primeira infância. E isso vai fazer com que elas possam romper essa condição de pobreza, né? A gente traz uma arquitetura genética e nessa arquitetura é que se assentam as nossas características, é da onde a gente traz essa nossa herança biológica, mas é na relação com o meio em que as crianças vivem, nessa interação, que é a base genética que a gente tem, encontra espaço para se desenvolver de forma mais ou menos equilibrada, de forma mais ou menos saudável, com mais força, com mais solidez ou com maior fragilidade. E por que isso, Janaína? Porque é nesses primeiros anos de vida que os neurônios vão fazendo as conexões que vão se fortalecer de modo muito frequente. A parte boa é que as conexões ocupam a nossa vida inteira. A parte dramática é que tem uma poda neuronal um pouquinho mais para frente em que o nosso cérebro vai fazer uma escolha. Tudo aquilo que ele não aprendeu ou não viu, ele talvez considere que não é importante e tira da sua alçada de potencial desenvolvimento para a vida. Por isso, a importância da gente trabalhar com esses estímulos logo no comecinho. Se a gente tiver capacidade de melhorar as condições educacionais das nossas crianças mais vulneráveis, a gente dá oportunidade real para essas crianças, e os estudos estão apontando para isso, de se manterem alertas e atentas no espaço pedagógico, afastadas das drogas, porque elas têm o que a gente chama de controle inibitório, que é a sua capacidade de dizer não de forma equilibrada, harmoniosa e adequada para aquilo que você não deve, ou não quer, ou não precisa. Garante maior adesão escolar, então garante um percurso escolar próspero, bem feitinho, seguro. Isso faz com que arrumem melhores empregos,
com que se mantenham neles e mantenham relações sociais que são mais adequadas. Olha que bacana quanta coisa que às vezes está passando desapercebida nesses primeiros anos de escola e o quanto a gente erra quando imagina que dá para ficar só com um celular na mão que está tudo em ordem. Não dá não, porque isso exige um trabalho intencional. E se a gente pensar no desenvolvimento da sociedade, a gente vai construir uma força de trabalho mais capacitada, uma comunidade mais responsável, e isso representa o desenvolvimento de uma economia mais próspera para o país. Então a gente não está só falando que as nossas crianças vão estar atendidas, a gente tem a perspectiva, a possibilidade de ter uma sociedade transformada a partir desses primeiros anos, que obviamente podem iluminar o percurso pedagógico de uma vida inteira, porque isso não acaba, ele está privilegiado nesse momento que a gente está deixando desapercebido, mas que vai preparar a nossa sociedade futura e vai evitar muitos problemas de saúde, de drogadição, de troca de empregos para a população. Olha quanta coisa que, na medida que a gente vai depurando e amadurecendo o nosso pensamento, quanta coisa que sai desse trabalho estruturado na primeira infância. Origem, com Janaína Espolidório. Adriana, muito enriquecedor tudo isso que você trouxe até agora, mas eu quero, neste momento, que você ajude nossos ouvintes com a pergunta que não quer calar para eles. O que tudo isso tem a ver exatamente de um modo visual, de um modo com exemplos, com a minha sala de aula? Então, de que forma eu posso aplicar todo esse conhecimento maravilhoso que você trouxe dentro da sala de aula com os meus vários alunos que vão estar ali, com as várias faixas etárias que eu tenho ali nesse hall de 0 a 3 anos de idade, porque são faixas etárias com desenvolvimentos diferentes. Como que eu posso fazer isso no meu campo pedagógico? Ótimo, Janaína. Excelente pergunta, que são os comos. Como? Desde que você tenha clareza do seu papel e intencionalidade na sua ação, de formas muito, muito simples. Eu vou das mais amplas até chegar nessa simplicidade do nosso dia a dia. O que está em questão aqui é você saber a importância, é você ter clareza do seu papel e você colocar intenção nas suas ações. A gente não precisa de grandes estruturas, não precisa de uma escola super bem montada, a gente não precisa da angústia do não tenho como. É certo que nós vamos ter como. Muito bem. Eu falei que eu vou partir do amplo, do genérico, até chegar nesse cotidiano pedagógico. Obviamente que do ponto de vista mais amplo, se nós tivermos políticas públicas sistematizadas e estruturadas, a gente vai ter um grande ganho, porque vão sair das iniciativas individuais para uma política de uma educação transformadora da sociedade. Um pouco utópico, mas absolutamente razoável que seja assim, para a gente não depender só do esforço isolado do professor. Mas, de qualquer forma, a gente consegue implementar quando você auxilia as crianças a esperar a sua vez de falar, a inibir esses impulsos de passa na frente, é a minha vez, calma, já vai chegar a sua vez, espera um pouquinho. Você está trabalhando funções executivas quando você inibe um impulso inadequado, quando você ajuda essas crianças a se planejarem. Então, para fazer esse desenho ou esse determinado trabalho, o que a gente precisa? A gente precisa de lápis, de tesoura, de cola e de papel colorido. O que é que você já tem? O que é que precisa pegar? Aonde está? Então, para que eles executem as atividades, eles precisam se planejar. E não tem problema não que eles se planejam desde muito cedo. Às vezes aos trancos e barrancos, mas isso é um aprendizado para uma vida inteira. Quando a gente estimula a memória, que a gente chama de memória de trabalho, Janaína, que é aquela memória que a gente recruta, que a gente busca para iniciar uma tarefa e depois a gente vai ganhando corpo e segmento com a tarefa. O que a gente chama de atenção sustentada, que é manter o foco pelo máximo possível de tempo. Veja, isso são questões que elas estão ao nosso alcance. A gente só precisa saber para que elas servem.
Se a gente pensar nas funções executivas, as nossas funções ligadas ao aprendizado, elas passam pela percepção, pela atenção, a memória que eu já falei, pela linguagem. Tudo isso vai compondo um espaço bem fértil para a gente desenvolver as funções executivas. Então, isso desde atos mais simples até os de maior complexidade. E veja, embora eu esteja falando com foco na primeira infância, porque é isso que as pesquisas estão apontando, isso são componentes para a gente trabalhar a vida inteira. Eu posso perfeitamente trabalhar com esses princípios no ensino médio e vou estar trabalhando funções executivas e, diga-se de passagem, é fundamental. O que a gente está tratando aqui é do celeiro, é onde está tudo nascendo, mas de um trabalho que você desenvolve uma vida inteira. Se eu tenho um professor do ensino fundamental 1, do Fundi 2, do ensino médio, que está ouvindo esse programa, é certo que se ele implementar todas essas medidas, ele vai agregar ganhos para ele e para o seu aluno por uma vida inteira também. Então não tem um recorte do que acontece lá no comecinho, é para a vida pedagógica. Bom, como é que a gente faz isso? É importante ter um espaço permanente de formação dos professores, é importante que seja parte de uma política educacional e a BNCC vem dando conta de partes importantes disso. Que as famílias entendam e que tenham um bom laço de confiança entre escolas e famílias para que sejam medidas compartilhadas entre os dois lados. Que a gente tenha todas as pessoas envolvidas no processo, ou seja, a comunidade formadora, a comunidade educadora, ela é da escola inteira. Então não é o privilégio do professor, é de todo mundo que está dentro da escola. E entendendo que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Se eu sou capaz de praticar, eu sou capaz de mostrar a importância. Não adianta aos berros eu pedir silêncio. Se for um ato desesperado, eu até consigo entender. Na prática, no comportamento moderado que eu vou ter respostas moderadas, né? Então não adianta eu querer meu aluno equilibrado, aguardando a sua vez, se eu não sou capaz de dar o exemplo. Passa por mim o aprendizado também. Bom, tem a intencionalidade do brincar como um princípio da educação infantil, então, e que vai poder se repetir para o estudo da vida toda. Raciocínio lógico, jogos de memória, jogos de atenção, de flexibilidade cognitiva, que é essa chavinha que a gente vira de uma área para outra, estímulo à leitura, à linguagem, ao raciocínio lógico, ao comportamento adequado, que a gente chama em neuroaprendizagem, neuroeducação do controle inibitório, agilidade de raciocínio, manutenção de foco, memória, ou seja, todas as vezes que eu amplio o repertório dessas crianças, eu vou criando esse caminho seguro para o desenvolvimento das funções executivas, que é o que a gente acredita ser capaz de reverter processos que a gente chama de intergeracionais, que passam por várias gerações de pobreza, de vulnerabilidade. A gente vai criar um alicerce emocional firme para que essas crianças possam lidar e adultos que possam lidar com emoções conflitivas, com adversidades, estimula a que essas crianças e os jovens e os adultos possam ver o outro com altruísmo e com empatia, que é ganho maior para a vida, para o mundo, para si mesmo e para a sociedade do que ver o outro com um olhar acolhedor e generoso. Esperar a sua vez, o momento certo de falar, de ouvir, colaborar. São vários canais para o desenvolvimento emocional sadio do ser humano. E tendo claro também que passa por aí o que a gente chama do território livre do brincar, que é quando a partir dos jogos simbólicos, da liberdade, da criação, eles possam criar e construir esse exercício também na sua prática espontânea e individual. Então, Janaína, está ao nosso alcance. O que a gente precisa é ampliar esse nosso acervo de conhecimento, da função, da importância para a vida desse indivíduo, porque isso está muito próximo do nosso alcance, né? Bom, então vocês devem ter percebido que não é nenhum bicho de 7 cabeças,
Tem coisas muito ao nosso alcance para fazer, para poder proporcionar para essas crianças que nós temos hoje, na primeira infância, um desenvolvimento mais pleno do que nós talvez estejamos oferecendo agora. Por que mais pleno? Porque se você pensa em relação à função executiva, você consegue ter uma visão mais ampla do que você precisa desenvolver nessa criança. E é essa noção do que a neurociência tem a oferecer para essa faixa etária que nós queremos que vocês entendam aqui nesse podcast, porque é muito importante fazer essa conexão entre a neurociência e a pedagogia. A neurociência ela pode dar um tipo de alicerce muito forte para a questão social. Então, pequenas ações de neurociência, especialmente na parte das funções executivas, podem trazer um ganho imenso, gigantesco, enorme, em relação ao futuro dessas crianças no nosso país. Então, eu espero que vocês tenham gostado do tema de podcast de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários. A graça da traça. Segundo o relatório Cenário da Infância e Adolescência no Brasil 2019, da Fundação Abrinq, 47,8% das crianças e dos adolescentes de 0 a 14 anos vivem em condição domiciliar de baixa renda, ou seja, são de famílias pobres ou extremamente pobres. Isso significa que mais de 20 milhões de pessoas com 14 anos ou menos pertencem a famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo. Ainda segundo esse mesmo estudo, o Observatório da Primeira Infância aponta que 10% da população infantil de 0 a 6 anos da capital paulista vive em situação de vulnerabilidade social. A graça da traça. Há uma estreita relação entre vulnerabilidade social e funções executivas. Segundo o PNAD de 2017, entre os 25% mais pobres da população, somente 26% das crianças têm acesso a creches, que é justamente o período escolar em que o ser humano possui sua maior capacidade de aprendizado. A graça da traça. Do início dos anos 2000 até 2014, o Brasil reduziu drasticamente sua taxa de pobreza. Porém, o crescimento estagnou e o índice de vulnerabilidade social voltou a crescer. Os números são da Fundação Getúlio Vargas e mostram que mais de 23 milhões de pessoas entraram para a estatística no período entre 2014 e 2017. O estudo ainda indica que, como um lento crescimento econômico atual, o Brasil só voltará a atingir o seu melhor índice em 2030. Empório Expolidório. E no nosso empório de hoje, é claro que nós vamos ter a divulgação do trabalho da nossa querida Adriana, que vocês acabaram de conhecer, para vocês conhecerem um pouquinho mais do que ela faz, uma palhinha a mais do que ela faz em relação à educação. Janaína, novamente muito obrigada pelo convite, foi uma honra. Janaína, eu trabalho em algumas áreas de atuação, então uma delas é com apoio e reforço escolar. Então, a gente atende crianças e jovens com dificuldade de aprendizagem, tem uma equipe com uma formação bem sólida, bastante dedicada, que atende as crianças ou os jovens, adolescentes, na casa dos alunos. Um outro eixo de trabalho, Janaína, é o parecer diagnóstico e uma intervenção neuropsicopedagógica, onde a gente vai identificar e fazer intervenções nos principais déficits, dificuldades, transtornos, distúrbios de aprendizagem. Quando a gente faz o parecer diagnóstico, a gente olha as questões de memória, atenção, flexibilidade cognitiva, raciocínio lógico, linguagem. A intervenção também, a gente atende muitas crianças com déficit de atenção, com dislexia, com descalculia, com não sei, às vezes chegam crianças não sei, com síndromes, com transtornos, todas encontram um lugar seguro, uma mão firme, um colo acolhedor, rigor no tratamento, na abordagem, a gente estuda bastante. Tem um eixo também de formação de professores. E aí, Janaína, para nos encontrar tem o site
que é www.interser.com.br. Eu vou ter que soletrar Interser, que é Interser, de ser humano, né, com H no final. Interser, com H no final. .com.br. A gente tem um canal começando no YouTube, que é o canal da Interser também, onde a gente tem 2 lives já publicadas, uma chama Vida Idealizada e Vida Real, que fala desses dilemas que a gente vive hoje em dia, nos dias de pandemia, e a Neurociência Aplicada à Educação é um outro. Tem um blog chamado Depois do Sinal, que tem bastante coisa bacana para ler também. Um canal começando com a Elaine Santos, que se chama Dedo de Prosa, Educação com Pitadas de Neurociência, e o atendimento. O atendimento acontece na clínica, dentro da clínica Apgar, a Interser tem uma sala, tem uma área, e na Neto de Araújo 320, na sala 1205, onde tem a sala o trabalho da Interser. Telefone 99810-0250. É isso, Janaína. Muito obrigada pela oportunidade. O prazer foi nosso, Adriana. Lembrando que a gente está aqui em São Paulo, então o telefone ele é 011, mas não se preocupem se vocês não anotaram, porque a gente vai deixar aqui no resumo do podcast, se você estiver no YouTube, tanto o site que a Adriana passou para vocês, a gente deixa aqui, quanto o telefone, caso vocês queiram entrar em contato para poder solicitar algum serviço, porque a gente sabe que é importante quando nós procuramos um serviço, que seja um serviço de qualidade para as nossas crianças, porque nós precisamos de pessoas com um trabalho bastante sério para lidar com algumas questões e talvez se a Adriana não tiver na clínica, né, um trabalho voltado para aquela criança em especial, ela possa também orientar em relação a enviar para outro lugar ou algum outro profissional, alguma outra clínica que trabalhe somente com aquilo, porque a gente sabe que tem algumas questões mais especiais, né? Então espero que vocês tenham gostado do podcast. Para quem estava pedindo Primeira Infância, tá aí o podcast para vocês. Se deliciem, ouçam de novo, contem para os amigos. E até o próximo podcast, que na sequência nós temos o de literatura, que vai ser super especial agora em julho, tratando também de literatura e infância. Lógico que é segredo o tema, não vou contar para vocês, que eu não vou dar spoiler total, mas até a próxima. Origem. Brown. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Espolidório.